Eu não sei se você já o pessoal daqui esteve na formação passada ou é a primeira formação. Como é que tá? Teve alguém que não me conhece pessoalmente? Eu acho que pessoalmente eu não te conheço, porque essa é a minha primeira formação da língua inglesa. Sim, sim. Mas eu já participei da língua portuguesa e eu já te vi, mas pessoalmente não, acho. É que nós tivemos a formação de maio. Sabe? Bem, quem não me conhece, eu sou o Éder Alves de Macedo, certo? E sou o coordenador de linguagem, responsável pelas formações aqui. Eu acho que eu vou repetir muita coisa que nós falamos já no mês passado, na última formação, que aqui, pessoal, é um lugar de intercâmbio, assim, de trocas. O que isso significa, assim, no sentido que, muito embora eu seja responsável por essas formações e pela coordenação, nada impede de vocês também estabelecer essas trocas, de que eu traga também outros formadores, certo? Assim, eu acho que é bem necessário que essas trocas, essas questões fiquem muito claras. Assim. Aqui é um espaço de troca, e até vai ter um pouco, eu preparei todo um conteúdo hoje que eu vou mais ou menos, que é uma filosofia, uma forma de pensar que vai estar muito presente dentro da nossa, desse caminho de formação, que o conteúdo de hoje vai ter a ver com isso, assim. Se prepare com todo carinho. Assim. E na formação passada, eu pedi para quem teve, pedi uma atividade. Vocês se lembram? Atividade. Tinha tema. Um tema. Sim. Depois nós vamos falar sobre ele. Todos podemos começar, pessoal? Eu não sei, estão todos aqui? Foi a Elizabeth que fez o chá? A coisa online é diferente, né? É tão melhor presencial, mas a gente entende. Então tá, pessoal, vamos começar aqui, então. Certo? Tá, como vocês já sabem, todos estão vendo os slides? Sim? Beleza, ótimo. Então, como vocês já sabem, aqui é a Escola de Formação, né? Permanente da professor Darcy Ribeiro. E aqui nossa formação de língua inglesa. Certo? Aí, eu tenho começo com uma pergunta, algo para que a gente possa refletir. E até eu gostaria que vocês, se vocês têm uma resposta, e é algo que a gente comece a pensar sobre quem é esse novo aluno, esse novo aluno pós-pandemia, certo? E como que as nossas aulas elas estão acontecendo nessa questão, nesse pós-pandemia, certo? E com isso eu tenho uma proposta para vocês, uma proposta que a gente comece a pensar de fato o que é a nossa prática e e para quem está sendo essa prática. O que é a nossa rotina e como aprender de fato essa rotina, como aprender de fato o que acontece em sala de aula. Aí eu vim com isso aqui, pessoal. Eu quero com vocês para que a gente comece a pensar uma reconfiguração da nossa prática, certo? Vocês podem me interromper, podem botar a mãozinha aqui, qualquer coisa que tenha. Não precisam ficar silenciosos assim. Mas o que eu falo em reconfiguração da nossa prática? Tem um autor, qual essa apresentação aqui, esse trabalho vai estar muito sobre ele, assim, que é o Gilles Deleuze, o Deleuze e o Guattari. São dois autores que me interessam bastante. E eles realmente trazem alguns conceitos, esses autores aqui trazem alguns conceitos que podem nos ajudar a pensar a nossa prática no tempo real dela, na realidade dela, como ela se dá em sala de aula, certo? Aí ele traz para a gente um conceito que para mim me interessa bastante, me interessa muito, que é o conceito de rizoma.
Certo. Seguinte, aqui, ó, num rizoma, cada traço não remete necessariamente a um traço linguístico. Cadeias semióticas de toda a natureza são aí conectadas a modos de codificação muito diversos, cadeias biológicas, políticas, econômicas, colocando em jogo não somente os regimes dos signos, mas também os estatutos de estados das coisas. Rizoma, a princípio, o rizoma é uma raiz, mas como se fosse uma raiz de chuchu, aquelas raízes de chuchu, que elas não têm um princípio nem um fim, é um encadeamento de coisas. A sala de aula é um rizoma, isso que eu quero chegar para você pensar, porque a gente comece a pensar nisso. A ideia de que o encadeamento não só de elementos próprios de uma linguagem, certo? Mas encadeamento de várias situações, certo? Ali tem, o rizoma nele mesmo tem formas muito diversas, desde sua extensão superficial ramificada em todos os sentidos até suas concreções em bulbos e tubérculos. A rizoma quando ratos deslizam sobre os outros. Eu quero dizer com isso, pessoal, que a ideia do rizoma nos interessa, me interessa, eu acho que interessa a vocês também, por isso que eu trago aqui, no sentido de que a sala de aula, ela é um espaço e uma forma de aprender a realidade, a nossa necessidade de aprender essa realidade como um conjunto de muitas coisas acontecendo e de ideias, conceitos, valores, tudo ao mesmo tempo. A gente vai falar sobre isso adiante, porque o Deleuze ele é conhecido, e o Guattari, eles são conhecidos como filósofos da imanência. E imanência a gente chama de toda a relação nossa direta com as coisas, direta com a vivência, direta com o estar no mundo, certo? E essa relação direta que me interessa nesse momento, que interessa para a gente nesse momento. A gente nos interessa saber como se dá a prática em aula, não a partir, claro, teremos objetivos, teremos sempre objetivos, buscaremos alcançá-los ou não, mas há uma realidade prática que ela não pode ser negada de forma alguma e que ela é pura imanência, pessoal. Ela é pura imanência no sentido de que eu estou lidando com, no mínimo, 30 alunos, né? Nós sabemos como é que é a nossa realidade de sala de aula, uma realidade de, no mínimo, 30 alunos, em que esses 30 alunos estão sendo o tempo inteiro jogados a um processo rizomático que nos toma em sala de aula, e nós somos um rizoma lá dentro. Aí, eu trouxe também, seguindo aqui, qualquer dúvida, pessoal, podem falar. Seguindo aqui, eu trouxe aqui, todo conhecimento humano, toda forma de conhecimento humano, toda a sistematização do conhecimento humano, ele se dá a partir de uma transcendência. O que é uma transcendência? Uma realização dele fora desse campo da imanência, fora da prática. Nós transcendemos a uma realidade, construímos ela e transformamos elas em árvores. E o pessoal aqui da linguística sabe bastante as árvores gerativas, né? Quem não se lembra das árvores sintáticas que eles tinham que fazer? Então, esse conceito de árvore está dentro de um conceito próprio humano e de uma abstração do mundo humano. Nós pegamos a sala de aula, quando nós hierarquizamos os alunos, damos nota, ou mesmo colocamos uma chamada, e há uma tendência muito grande de estabelecer essa ideia de árvore, certo? Essa ideia de que há uma hierarquização e uma sistematização, certo? No entanto, a realidade imanente, a realidade de sala de aula, como nós aprendemos ela, e como eu quero que a nossa prática seja pensada, que a gente comece a pensar a nossa prática assim, certo? Que ela seja não mais uma árvore, mas sim um rizoma. E o que é um rizoma? Como eu tentei representar aqui um rizoma, nesse sentido aqui. Isso aqui seria um rizoma, teoricamente. O que eu percebo? É um conjunto, um emaranhado de valores, sensações, tensões, questões familiares que são jogados ali naquele momento. O que é interessante de a gente pensar, e que eu fiz questão de deixar claro nesse rizoma que eu desenhei, que eu estou muito orgulhoso de ter desenhado meu rizoma,
que eu tenho linhas mais grossas e linhas mais finas, todas emaranhadas. As linhas mais grossas são valores, são conceitos, são relações mais fortes que se tem nessa questão. Às vezes, o que o professor diz é uma linha muito fina, dentro de outros conceitos, outras atenções, outras questões muito mais grossas, certo? A sala de aula, de uma visão do Deleuze e do Guattari, seria isso, certo? E o que é interessante a gente pensar que onde há tensão, onde há um acúmulo de rizomas, tem um outro conceito para isso. Se chama platô. Um platô é um elemento que como eu posso explicar essa ideia de platô? O mundo ele é composto desses encadeamentos, dessas conexões, desses agenciamentos. O Deleuze ele fala muito bem dessa ideia de agenciamento, que sempre é um sistema que se agencia a outro. Certo? A linguagem é um sistema de agenciamento, mas tem outros sistemas de agenciamento também. Certo? E o que nos interessa, pelo menos que eu quero trabalhar nessa formação e que eu proponho, como que nós trabalhamos em sala de aula, é de fato a linguagem em uso, como um sistema de agenciamento, certo? Em que nós trabalhamos não só, tragamos a linguagem em uso e a linguagem deles também, porque a linguagem deles também vai ser uma dessas linhas desse rizoma, vai compor esse encadeamento. E é sempre esse encadeamento. Eu sei que é uma necessidade, muita gente pensa sempre como é que as coisas, como hierarquizar, como transformar esse rizoma em árvore, mas não dá. E a gente tem que saber o máximo possível lidar com essa realidade, certo? E esse rizoma é naturalmente um fato, assim, a gente tem que lidar com essa realidade e tentar, de alguma forma, compor o mundo dentro desse rizoma. Então tá, vamos adiante então. Aí, pessoal, tá. Língua e linguagem. Há necessidade de uma apreensão da linguagem como um platô, um núcleo de intersecções e agenciamentos, de aproximações, territorializações e desterritorializações. A linguagem é um espaço de conflito, de tensão e de devires, em que desejos são expressos ou inibidos ou libertados. É o lugar do desejo. Eu quero dizer, o que você quer dizer com o lugar do desejo? É o lugar onde a linguagem é um espaço onde se estabelece essas conexões e trocas, certo? A linguagem é um grande rizoma, indomável até, certo? E essa é a minha proposta com vocês. A língua, se observa como um sistema rígido e inviolável, é território de poder, mas Deleuze e Guattari, ela é platô. Um platô está sempre no meio, nem início nem fim. Já uns platô toda a multiplicidade conectável com outras hastes subterrâneas superficiais, de maneira a formar e estender o rizoma. Escrevemos este livro como um rizoma, compusemos com platôs. Certo? O platô é um sistema organizado. A língua inglesa é um platô. O estudo da língua inglesa é uma necessidade de centralizar o platô, um rizoma. A única ordem possível para nós é, de alguma forma, tentar fazer do nosso estudo, da nossa sala de aula, um platô rígido, onde todos ali se conectem, de alguma forma, com um objetivo, que é o estudo do idioma, que é o estudo da língua, que é uma forma que é a conexão, uma conexão próxima com eles. Certo? Aí, vou adiante. Aqui um exemplo bom. Cada manhã levantávamos e cada um de nós se perguntava que platôs ele ia pegar, escrevendo 5 linhas, 10 linhas. O Deleuze e Guattari fala sobre o livro, que o livro também é um platô. É um elemento organizado, um elemento de ideias organizado. Então tá. Daí, tem outro conceito que eu acho muito interessante para nós, que é a ideia de mapa e decalque. O mapa ele lida com ele é uma representação de uma existência. O decalque é um recorte dessa existência. Isso é muito interessante para nós, porque quando eu penso em uma construção em mapa, eu tô também trazendo toda a existência
todas as referências do aluno e as minhas referências também, certo? Eu não estou recortando uma realidade e uma realidade que não tem sentido enquanto... Então, a lógica do mapa é uma lógica que agrega o todo, certo? Na construção desse platô e desse rizoma. Então, a sala de aula é um grande rizoma. Um rizoma em que se estabelece a partir do contato com platôs. É uma concentração de rizomas. Isso é muito interessante de pensar. A sala de aula é uma concentração de valores, de ideias, e tudo se forma como um grande platô. E esse platô, ele tem que ser um mapa, porque ele tem que trazer coisas de fora da sala de aula. O Michel Foucault usa um termo muito interessante, que é o termo do heterotopo. O heterotopo são lugares específicos do mundo em que há tensões, tipo a igreja, a sala de estar, certo? São lugares específicos do mundo, as praças, lugares em que um conjunto de valores, onde há tensões muito mais demarcadas, geograficamente, inclusive. Certo? A sala de aula é um lugar desse, é um lugar onde todo se encontra. E nós, professores, temos que lidar com esse todo, temos que lidar com esse emaranhado de linhas que se cruzam e se agenciam o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro se conectando, certo? E como nós lidamos com isso? Vamos adiante aqui. Aí, base de construção de estratégias. Ensino, eu coloquei ensino entre aspas aqui, pessoal, porque fica muito claro até que ponto a nossa função é de fato ensinar, mas é também de fato construir novas linhas. E o que seria ensinar também? Construir novas linhas dentro de um rizoma, construir novos caminhos dentro de um rizoma que os façam multiplicar. Tem uma multiplicidade, o rizoma lida com a ideia de multiplicidade. Certo? Então, a nossa construção de estratégias, ela está ligada à ideia de que eu quero construir mais linhas e linhas cada vez mais grossas, certo? Dentro desse rizoma. As linhas mais finas são mais apagáveis, as linhas mais grossas são aquelas que ficam. E esse é o meu papel, dentro dessa tese toda que eu estou construindo aqui, o nosso papel é construir linhas fortes e rígidas dentro de um rizoma, dentro do encadeamento de conhecimento desses alunos. E dentro da sala de aula também. Então, a língua é um platô, é um elemento de tensão e de riqueza e de multiplicidade, onde tem todos um conjunto de elementos ali que nos faz tem uma sistemática, um sistema, exatamente, de constante agenciamento. Não existe língua se não for para agenciar, dentro de Deleuze e Guattari. A linguagem é um instrumento de agenciamento. As estratégias devem ser construídas sobre cruzamentos. Então, quando eu penso no idioma, no estudo, na apreensão, na análise, na degustação de um idioma também, tá? Eu estou pensando sempre no elemento para com o outro. E, portanto, é sempre um cruzamento. Nunca é algo individual. E se a gente começar a observar, nunca é a gente fala, eles ouvem. Não é isso aí. Tem todo um conjunto de habilidades, e essas habilidades são habilidades que estão relacionadas diretamente à ideia de cruzamento. Então, os agenciamentos também, eles compreendem a linguagem, não só a língua. Há um conjunto de elementos ali que estão fora da questão da sistemática da língua. Eu quero ensinar, por exemplo, o verbo to be, o clássico, né? O clássico verbo to be. Mas é só o verbo to be que eu vou ensinar? Será que tem outros elementos que estão juntos ali, que vão compor esse meu mundo, a minha sala de aula? Certo? Como que eu faço para fazer esse ensinamento realmente significativo na vida deles e que dentro desse encadeamento, dessa multiplicidade que é uma sala de aula, isso é um fato, pessoal. A sala de aula é uma multiplicidade. Nunca é nós na frente falando e eles hierarquicamente recebendo.
Não, é aquela tela do rizoma que eu contei para vocês, que eu mostrei para vocês. E cada vez mais, pessoal, cada vez mais a gente tem sido largados e jogados dentro desse emaranhado de valores, situações, a gente está lá no meio. E o que a gente faz com isso? Certo? É uma pergunta que é válida para nós. Como é que a gente lida com esse emaranhado? Aí, vamos adiante. Daí eu tenho aqui a RCC, pessoal. A RCC, eu tenho toda a construção de estratégias dentro da RCC até chegar nas habilidades. Certo? Oralidade. Dentro da oralidade, eu tenho a interação discursiva. Dentro da interação discursiva, eu tenho a construção de laços afetivos. Dentro da construção de laços afetivos, eu tenho interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. Tá? Eu tenho escrita, práticas de leitura e construção de repertório lexical. Construção de repertório e autonomia leitora. Eu tenho aqui conhecer a organização de um dicionário bilíngue para construir repertório lexical. Todos esses elementos aqui, compostos, eles nos são colocados em forma de árvore. Eles têm uma relação hierárquica que vai culminar lá na habilidade. Certo? Mas a nossa prática, pessoal, a nossa prática não é árvore. A nossa prática é rizoma. A nossa prática, a nossa realidade em sala de aula, a gente está lidando com várias questões que interferem em outras. Certo? Eu quero que aquele aluno aprenda, eu quero que aquele aluno tenha uma relação direta com o mundo e com as coisas, mas ele isso não é árvore, não é uma relação que eu sou o tronco da árvore a qual eu alimento as folhas. Certo? Não é assim. As relações, há cruzamentos. Eu posso ser uma linha mais grossa que atravessa esse rizoma, eu posso ser ouvido mas as conexões na mente deles e as conexões entre eles são outras. E isso é algo que a gente tem que começar a considerar. Principalmente quando eu trabalho com a proposta que eu tenho, que é a gente pensar em linguagem em uso, a linguagem prática da vida deles. Certo? Com o ensino da língua. Eu tenho o mundo real, o mundo imanente da realidade deles, eles lidam com a língua inglesa, certo? E essa realidade, essa questão prática do mundo me interessa muito, certo? Então, até eu trouxe aqui, dentro disso aqui, eu trouxe a minha proposta, que é a proposta dessa formação, pessoal, que é a gente sempre analisar um corpus de linguagem em uso. Eu tenho um corpus de linguagem em uso, uma relação aqui com o mundo, certo? Eu posso pegar vários, até eu trouxe o mesmo do mês passado, certo? Para a gente analisar, conversar sobre ele. Mas eu tenho um corpus de linguagem em uso que pode ser um meme, pode ser um texto científico, pode ser uma cena de filme, pode ser um jornal, mas linguagem real. E que faça sentido para eles, em que eu cruzo as habilidades não são mais hierarquizadas, elas cruzam essa linguagem em uso. Eu peguei uma cena bem legal aqui, que eu gosto muito dessa cena. Alguém conhece do Tom Sawyer, do Mark Twain? Tem The Paint Bug and His Prey, que é muito legal essa cena aqui. O Tom Sawyer, quem não conhece o Tom Sawyer, ele é um personagem do Mark Twain, que ele é um menininho do Mississippi, lá do sul dos Estados Unidos. E aí, isso no século XIX. Início do século XIX, meio do século XIX. E nesse momento aqui, ele está na igreja. Ele está numa igreja. Então,
Então, conta aqui, né? Now he lapsed in suffering again as the dry argument was resumed. Então, o que está acontecendo aqui? O padre está fazendo um sermão, certo? O argumento seco recomeçou. Então, dele se lembrou que ele tinha um tesouro, que ele tinha, então, se livrado desse tesouro. Ele era um grande e preto besouro, esse tesouro dele, com pinças formidáveis, que ele chamou de paintbug. Certo? Eu acho que é beliscão, paintbug, mas ele chamou de paintbug. Como ele chamou. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui, nessa cena aqui, que é uma cena do século XIX, mas mostra, de alguma forma, o quanto ele trouxe de fora, esse inseto trouxe de fora, ele está naquele momento pesado do sermão do padre, que era chato, era insuportável, certo? E ele trouxe esse besouro, e ele começa a acariciar, começa a brincar com aquele besouro. E eu acho que esse besouro, o Deleuze chamaria esse besouro de um devir animal. O devir, eu tenho um rizoma, eu tenho todo um platô, e o devir sempre é algo que está às margens desse platô, tentando escapar dele, tentando fugir dele, certo? E, de alguma forma, a gente lida muito com isso em sala de aula, certo? Esses elementos que tentam fugir dessa condição, às vezes, desse discurso seco, certo? Eu acho muito boa essa cena, porque ele realmente mostra o quanto a gente tem que mais integrar ou trazer esses devires animais, essas fugas, para dentro. O máximo possível, pessoal. Também não estou dizendo que é nossa obrigação fazer isso, mas é o máximo possível trazer esses elementos, certo? Porque são elementos de fuga. E nós fazemos isso também. O celular se tornou o nosso paintbug também, sabe? O celular, né? Os alunos utilizam muito dele, sabe? Por que não trazer? Certo? Por que não trazer? Eu trago todos esses conceitos, pessoal, principalmente porque eu acho que essa é como uma filosofia. Eu quero que a gente entenda a sala de aula como um rizoma, eu quero que a gente entenda a sala de aula como um conjunto de valores que se cruzam. Eu acho que tentar transformar em árvore, tentar hierarquizar, sabe, vai começar a causar muito ruído. E eu vou dizer que até aqui a formação, pessoal, a casa de formação, a gente também eu quero essa ideia de rizoma. Até, inclusive, o Saberes em Diálogo foi um dos subtítulos é cartografia. A ideia de cartografia é uma ideia extremamente deleuziana também. É a ideia de que nós constituímos um mapa. Certo? Não a ideia de decalque, de mapa. Então, nos interessa, de fato, a união de elementos, de cruzamentos e de agenciamentos que geram o todo. A casa de formação é isso também, pessoal. Nosso plano é estabelecer esses agenciamentos e esses cruzamentos para entender o todo da rede. Fazer da rede também um imenso rizoma. Ok? Vamos adiante. Aí, na última formação, eu trabalhei com vocês. Eu cantei para vocês, né? Vocês se lembram? Eu cantei para vocês a Can't Help Fall in Love. Sabe? É uma música muito bonita. Eu gosto muito dessa música. E até eu pedi para o pessoal que estava, para tentar imaginar algum tipo de plano de aula, atividade que pudesse ser feita em cima da música e todos os elementos. Como fazer ela enquanto uma linguagem em uso, enquanto uma forma estética também, que isso nos traz bastante. Sabe? Como é que eu posso trabalhar essa música em aula? Claro, vamos tentar observar bem os elementos que compõem esse rizoma, né? Vamos tentar bem entender como que se dá essa prática, essa relação, certo? Dentro dos conceitos, dentro das realidades,
sexto ano, do sétimo, do oitavo e do nono. Isso é possível trabalhar nos nono, até do sexto, sétimo, oitavo e nono. Só que eu tenho que avaliar sempre isso daí. Mas como que eu faria isso? Aí, deixa eu ver aqui. Eu proponho isso aqui, ó. Eu tenho os eixos, né? Eixo de oralidade, eixo de leitura, eixo de escrita, todos organizados numericamente, hierarquicamente, certo? Todos bem organizados. No entanto, eu proponho isso. Pá. O que nós podemos pensar em relação a apenas uma música? Quais elementos que interferem nela e que se cruzam a ela e que nos é possível trabalhar, certo? Eu tenho aqui produção textual. Outra uma coisa, eu não enumerei porque eu acho que tudo isso cruza aqui com ela, certo? Uma produção textual, um poema de amor, ó, e depois, claro, depois de ler, de captar toda a sensação, de toda a relação com a música e com a letra, eles façam um poema de amor e que eles depois trabalhem na tradução desse poema de amor. Certo? Aqui outra coisa interessante, leitura da forma como obra literária. Produzir estrofes, produzir versos, entender a estrofe, entender o verso. Mas isso não cabe a um professor de inglês. Cabe sim, e é algo que interfere a linguagem, pessoal. Está ali dentro da linguagem. Eu tenho versos, eu tenho estrofes, eu tenho refrão, eu tenho ritmo. Toda a própria temática do amor também interfere diretamente a ideia tá presente na questão da música. Associação sinestésica, cores da música, isso é uma atividade muito legal de se trabalhar com alunos. Quando eles têm contato com uma música, eu começo a pensar, a abordar qual é a cor dessa música e o que a cor dessa música me diz. Eu posso estabelecer um jogo junto com a pintura, e eu posso também, ao mesmo tempo, trabalhar com vocabulário de inglês que retrata cores. Certo? Eu faço todo um vocabulário para utilizar a linguagem, o inglês, como meu mecanismo, como minha forma de conexão. Certo? Um debate sobre o percurso do amor no poema, porque aqui no poema tem toda uma questão que o amor como algo inevitável, como algo próprio da natureza, própria ideia de amor romântico. Eu posso trabalhar vocabulário abordando esse amor romântico. Certo? Aí, questões bem gramaticais, pessoal, que eu não posso negar também, a gramática também é um rizoma, pessoal. A gramática é um sistema que mantém a linguagem de pé. Então, eu tenho que entender os plurais irregulares que eu tenho a partir do man aqui e para outros plurais irregulares, que também é um tipo de conhecimento que é válido. Tá? Vocabulário e uso de dicionário e da internet também para trabalhar vocabulário. Tem muito vocabulário aqui interessante. Algo bem que eu não sabia, que acabei descobrindo depois de pesquisa. Tá? Outras versões, a música tem versões, e ela tem uma versão em francês, sabe, que foi composta, a melodia composta mais de 100 anos antes. A história da música também é algo que cruza essa linguagem. Estudo de idioms, tá? Eu tenho To Fall in Love, poderia ter outros, To Be na Cloud Nine, To Have a Thorn Beside, é algo também que cruza essa música, e a partir dela eu posso trabalhar. Verbos no imperativo, I'll take my hand, take my whole life too. Recitar e cantar. Eu fiz uma atividade com essa música já, eles cantaram um refrão, sabe, que ficou muito bonito, assim, sabe, todos cantando em coral, e eles faziam backing vocal em algumas partes. Listening, verbos no simple present, a polissemia do verbo help, nesse caso aqui, que significa evitar. Dados da música e da história do Elvis. A música, uma coisa muito interessante que eles trouxeram, que essa música, ela está presente na trilha sonora do filme Invocação do Mal,
Certo? Então, resgatar, de alguma forma, esses elementos e preparar algum tipo de atividades, elementos que levem em conta essa multiplicidade que está presente dentro da sala de aula, ok? Bem, então, basicamente, pessoal, esse aqui é meu start. É isso que eu quero que a gente comece a pensar. Aí, eu volto para a primeira pergunta. Deixa eu sair daqui, deixa eu ir lá. Para vocês, quem é esse novo aluno? E como lidar? Podem escrever. Quiserem falar, alguém queira falar alguma coisa, podem escrever também, pessoal. Quem é esse novo aluno para vocês? Isso me interessa muito saber como é que vocês estão lidando com ele, como é que vocês estão lidando com essa multiplicidade, com esse mundo de coisas que veio com a pandemia, com esse novo aluno que não consegue mais prestar atenção porque a multiplicidade, os conceitos estão todos muito maiores, os valores dele, as linhas de conexão estão muito maiores do que a forma do que nós. Alguém? Quem é esse novo aluno? Alguém, pessoal? Ótimo! E como é que... Isso é muito interessante. Olha, a Júlia colocou aqui, ó. Aquele que perdeu o vínculo com a escola, mas que precisa desse resgate. E eu creio, não sei se vocês concordam com isso, eu creio que esse resgate vai se dar cada vez mais a partir dessa visão, de uma visão muito mais de agregar, de trazer e considerar, fazer da sala de aula mapa, não decalque, né? Fazer da sala de aula um elemento de novas conexões e conexões válidas e interessantes. Eu não estou dizendo também, pessoal, que eu acho que há uma tendência muito de a gente pensar que não, então temos que fazer tudo para eles. Não, também não para mim não cabe isso. Não cabe a gente ter uma reação de temos que agora um certo clientelismo, assim, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que considerar as realidades múltiplas e fazer da sala de aula um espaço de realidades múltiplas. Certo? E trazer essas realidades, e pesquisar o aluno e observar ele e entender que a sala de aula também tem que ser um espaço, um mapa de extensão da realidade dele. Porque se a sala de aula for um recorte, um decalque da realidade dele, ele não vai estabelecer ligação alguma. Perfeito aqui da Júlia aqui. Exatamente, é a ideia que para mim é muito importante, pessoal, essa ideia de mapa ou de decalque, certo? Eu tenho que observar essa realidade dele de alguma forma em que há uma extensão, há um mundo, até porque o mundo ficou mais múltiplo, né? Ótimo! E eles são capazes de saber lidar. Perfeito, Ana Paula, essa ideia, exatamente porque a construção de uma ideia de convivência aqui, ó, de convivência de grupo novamente, também tem essa, como eu posso dizer, eles estão trazendo coisas, eles estão trazendo e compondo essa teia de valores que compõem a sala de aula. E eu não estou falando, a sala de aula é uma metáfora, mas pode ser, é a escola em si, pessoal. Eles compõem essa teia e nós, de alguma forma, somos ainda um cruzamento, uma linha ali que cruza, mas uma linha muito fina, às vezes parece. Certo? A nossa relação com essa vida prática, com a realidade prática deles, eles também estão tendo que resgatar eles desse mundo
certo? Que estão embebidos dentro desse rizoma, desse mundo de coisas, aqueles que vão lidar com os problemas de socialização, de bullying. Neuza, ótimo. Não, é um fato que ele tem que se socializar. É um fato, ele tem que realmente entrar novamente nessa questão do que essa necessidade de se ressocializar ou de encontrar o espaço dele ali dentro. Certo? Mas, ao mesmo tempo, ele está eufórico. Acho que foi falado assim no nosso último encontro, que o aluno, de fato, está eufórico com a socialização. E ele está priorizando a socialização. Sabe? E nós, de alguma forma, temos que resgatar o nosso conteúdo, nossas questões, temos que resgatar e fazer com que ela faça parte dessa verdade deles, dessa realidade deles. Mas alguém, pessoal? Eu vejo assim, Helder, eu não sei assim, eu me sinto muito perdida, tá? Então, nessa volta, nessa retomada, né? Como o aluno também, eu acho que estava meio confuso, nós, professores, também, né? Sim. Porque a gente saiu de uma coisa, entrou numa outra, e agora a gente voltou, e a gente encontra, como tu falou aí, né? Várias situações, e eu, às vezes, pergunto assim, poxa, eu não acho que eu não sei mais ensinar, eu tenho que repensar, eu tenho que rever o que eu estou fazendo de errado, porque, realmente, como tu falou, é um novo aluno, e que precisa de também um novo professor, assim, no sentido da gente se reinventar, achar qual é a nova forma, porque eu ainda não achei. Estou tentando. Vamos junto. O que eu percebo assim, Miriam, é que realmente a gente tem que... A nossa necessidade é muito junto agora, sabe? Tentar e considerar... Não tem coisas que a gente não consegue apagar dentro da realidade deles. É considerar esse mundo, todas essas novas coisas e trazer de alguma forma o como, o realmente eu não sei como, mas cabe, eu acho que hoje a gente tem que estar muito mais atento a esse conjunto de coisas que levam eles, faz parte do mundo deles, e quando eles chegam na sala de aula, eles jogam para a gente. Natália, tu quer falar? Natália, pode falar. Natália? Oi, não. Deu? Vale, eu só gostaria de acrescentar a questão da socialização que todos os colegas colocaram ali, que tá realmente, ela tá muito difícil, e eu acredito que são dois fatores, não somente a pandemia e o isolamento, né, todo o tempo que ficaram em casa, mas também que as interações deles, hoje em dia, são a maioria no ambiente digital, né, então eles se comunicam, eles interagem ali, eles são... né, da era digital mesmo, aqueles que têm acesso, né, e isso é altamente dinâmico e interativo. Então, esse aluno, ele não tem mais aquela coisa da passividade, de ficar sentado, recebendo um conteúdo. Então, o aluno, ele tem que fazer parte, né, ele tem que estar incluído, tem que haver uma interação, tem que ser dinâmico, isso tudo para contemplar essa nova realidade deles, né, a coisa do TikTok, de tudo muito rápido. Se tu manda um vídeo para eles, sei lá, que tem 5 minutos, eles já não querem ver, sabe? Então tem toda essa questão da dinâmica dos ambientes digitais, né? O que eu percebo, uma coisa a se considerar, Natália, que é bem interessante, assim, que sempre quando me vem em mente esses novos... eu também tenho que preparar meu aluno. Por exemplo, quando eu penso na ideia de futuro, né, eu tenho que preparar o aluno para o mercado de trabalho, há muito esse discurso, né, mas o que é o mercado de trabalho? Se eu pensar que hoje existem profissões que não existiam há 10 anos atrás, não existiam há 5 anos atrás, que tipo de mercado, o que é o mercado de trabalho, sabe? É muito vago isso, no momento que eu penso que tipo de aluno eu quero formar? Eu quero formar um bom atendente? Não sei, não quero isso, não, sabe? O que eu quero? Sabe? Eu quero que, de fato, e uma coisa que é muito clara, assim, que eu vejo de todos os professores, eu vejo depois das formações e tudo que eu vejo
que eu quero um aluno que tenha gosto em aprender. Isso é um fato. Eu quero um aluno que se encante com as coisas, como eu me encanto, como nós nos encantamos com o fato de conhecer. Isso é um fato, pessoal. Para mim, pelo menos, é muito claro que nós como professores de língua inglesa, nós somos encantados com quanto nós descobrimos o mundo a partir da língua, quanto nós dividimos coisas a partir da língua. E está muito claro que nós temos isso, sabe? Cada um de vocês quer isso, esse tipo de encantamento que nós tivemos. E a gente quer passar isso adiante. Eu acho que é bem legal a gente começar a considerar essas realidades para promover esse encantamento. Fala, Júlia, desculpa, Tia. Não. Pode falar. Está ótimo, está perfeita a tua colocação. O que a colega também colocou, a Natália, né, bem interessante. E eu acrescentaria também uma questão que eu vejo assim, que ficou bem saliente agora nesse retorno, e que os alunos até estão se dando conta, né, mas ainda não admitem, que é a questão do protagonismo. Esta pandemia, o que ela nos mostrou? Que para o aprendizado, por exemplo, do aluno, ele teria que ter uma atuação maior, ele teria que ser mais protagonista, ele teria que tomar conta gerenciar o seu aprendizado, uma coisa que o nosso aluno não está acostumado. A gente, felizmente, né, fazia muito, assim, não digo protegia, mas a gente não realizava tantas atividades em que o protagonismo deles, né, aparecesse. E a gente, na pandemia, viu como isso fez falta. Eles não entregavam atividade, eles não se sentiam responsáveis, né? Então, agora eles voltam, eu vejo na sala de aula, que eles voltam sabendo que essa parte aí foi importante, sabendo que eles têm responsabilidade sobre o aprendizado, mas eles ainda não sabem como lidar com isso. Então, eles estão, assim, meio perdidos, eu acho, em relação a isso, e a gente tem que trazer atividades que resgatem, né, essa questão do protagonismo, do ser responsável. Perfeito, porque realmente eu percebo isso daí, sabe, essa ideia de que eles não se sentem capazes. Isso tem muito a ver com autoestima, né? Sim. E a pandemia fez muito isso com a autoestima deles, né? A pandemia, tipo, fez com que, se a gente pensar, foi uma coisa de fora, que de repente te condenou a ficar preso. Isso não só eles, nós também temos um tipo de... tu te torna muito passivo em relação ao mundo, né? E eles estão com essa ideia de passividade muito clara, assim. A gente tem que colocar, não, vamos lá, vamos agir, pessoal. Vamos escrever, vamos se impor, vamos se colocar no mundo. E essa ideia dessa subjetividade, eu acho que eles têm que se colocar no mundo enquanto seres subjetivos e atuantes. Sabe? Eu sou a favor sempre, por isso que por um lado, porque eu trouxe a música, já vai, Evani, só um pouquinho. Eu trouxe a música, porque eu acho que música tem esse quê, por enquanto, eu acho, de subjetividade, de expressão de uma subjetividade. O que tu acha do amor, sabe? Quando mexe com questões estéticas e artísticas, sempre são expressões... a música, olha a Neuza falando da música sendo o seu melhor. É ótimo isso daí, porque a música tem essa expressão de subjetividade. Eu escolhi essa música do Elvis para trabalhar com ele exatamente por isso também, porque ela tem ela deu um filme, ela tem algo de antigo, mas ela tem algo de novo também por estar no filme. Todos conhecem, tem adolescentes que fizeram versões dela. Então, toda essa compreensão desse mundo deles é válida, assim, sabe? Evanise, pode falar. Oi, tudo bom? Não, eu só queria voltar naquela questão da autonomia, né, que o pessoal está falando, é que também, se a gente for analisar, eles saíram do terceiro direto para o sexto, né? Uhum. E aí isso faz toda a diferença, não ter o quinto ano, que faz uma diferença enorme na vida deles, né, onde eles aprendem a se organizar e tudo, né? Então, está sendo difícil mesmo o trabalho. Quem tem sextos anos vai me compreender nesse sentido. Sim, né? Eu tenho sextos anos também. Daí tu vai me entender. E a questão da música ali, acho bem interessante. Eu gostei dessa tua dica aí, que eu vou usar na semana do Dia dos Namorados, agora que massa, dos jovens adultos aí. Gostei da dica. Sim, estamos aqui para... pessoal, se vocês tiverem dicas também, a relação com a semana
a Semana de Dias Namorados também é algo que contribui bastante para essa construção, assim, sabe? Tem um apego à realidade, tem uma relação com a realidade. Eu achei muito legal fazer, uma dica para vocês, foi bem legal, assim, tipo, deles construírem poemas de amor, depois, isso é mais para 8º e 9º, pessoal, mas depois trabalhar com a tradução desses poemas. Entra-se no debate do adequado e do não adequado, quando eles lidam com uma tradução muito livre, assim, sabe? Mas é muito bom, assim, quando a gente trabalha com essa ideia deles traduzindo obras deles. Porque essa necessidade, essa subjetividade que se coloca, pessoal, essa subjetividade que se coloca muito forte, eles precisam dessa... A autonomia parte daí, sabe? Quando eu lido com textos muito distantes dele, claro, uma hora eu vou ter que trabalhar com coisas distantes, uma hora eu vou ter que... com que eles... Eu também sou professor de língua portuguesa, então eu vou ter que trabalhar com textos mais... com um artigo, com uma resenha, com uma notícia... Eles se questionam, como é que eu vou ter que fazer uma notícia, professor? Eu nunca vou trabalhar num jornal, daí há esse distanciamento, sabe? Eu não quero ser jornalista, sabe? Mas quando eu penso num texto mais próximo, mais subjetivo, isso começa, é um passo para essa construção de uma autonomia. Porque eles se expressem, a tua voz, eu quero te ouvir, eu quero te entender, e eles querem muito isso. Sabe? Eles querem muito, eu quero te entender, se eu quero te entender, eles querem bastante, se eu percebo isso. Olha aqui, ó, fizeram uma playlist com algumas turmas, ficou interessante pela curiosidade que tinha em saber o que o colega estava escutando. Muito legal isso aqui. Muito legal, Neuza. Quer falar, Neuza, dessa tua experiência? Ah, não, tudo bem, tudo bem. Muito interessante mesmo. Mas alguém, pessoal, quer alguma troca? Bem, eu trouxe esse conceito de resumo, eu acho que para nós, as nossas formações até o final do ano, não sei quem não teve na semana, no mês passado, nós teremos um total de 7 formações, vocês terão um certificado de 60 horas ao final, certo? E... Eu trouxe o Deleuze e o Guattari por causa disso, pessoal, porque eu acho que o nosso ponto é esse, certo? Entender nosso aluno, fazer da sala de aula, inserir ela dentro de um mapa na vida desses alunos e fazer da sala de aula um espaço de multiplicidades, certo? Não dá, aquele ponto de vista, aquele olhar hierarquizado, aquele fechamento em que tudo que eu falo é um espaço de troca, e também nós aprendemos, nós também acabamos assimilando muito da realidade deles. E esse espaço de multiplicidade é o que me responde muita coisa, pessoal. E o importante, esse espaço de multiplicidade não é caos. Ele é caos na medida em que eu não tô sendo uma conexão forte ali dentro. Eu posso guiar esse caos, eu posso guiar essa multiplicidade, certo? Então ele não é caos. Eu quero fazer dele o que o Deleuze fala, um platô, um momento de tensão em que as coisas circulam ao meu redor. Eu quero que vocês escrevam poemas, de um lê para o outro. Eu acho maravilhoso. Eu trabalho muito com poesia, assim. Quando um aluno chega, olha, professor, eu li meu poema, eu li para minha mãe, para meu pai, li para meus amigos, certo? Então, essa relação, tu já está estabelecendo outras conexões, e conexões que vão trabalhar diretamente com a autonomia deles, do quanto eles estão orgulhosos, estão felizes de observar aquilo ali, sabe? Então, e essas são pequenas conquistas, eu acho que a gente tem que começar a perceber, assim, são conquistas que a gente consegue, que a gente dá, e que trabalha com a realidade prática. O que me interessa mesmo, pessoal, é a realidade prática de sala de aula, como que eu entendo ela. Como que eu entendo, às vezes, o momento que está tudo caótico. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Quando está tudo caótico, assim, provavelmente nas situações em que, como a gente quer ver o texto deles, né? A gente quer chamar eles para... Senta aqui do meu ladinho aqui, vamos lá que eu quero... Vamos conversar sobre esse teu texto aqui, e tu tem que criar uma redoma, porque fora dali está o caos, assim. Tu não tá mais tendo esse controle que tu pretende ter, certo? Então, essa realidade é um rizoma, pessoal. É um conjunto de cruzamentos, de conexões, assim.
A Neuza compartilhou aqui a playlist. Legal. Mais alguma coisa, pessoal? Alguém quer dividir alguma experiência? Ana Paula, fala aí. Eu vou falar bem rapidinho assim. Agora, como eles voltaram com bastante dificuldade em todas as áreas, né? Aí eu estou trabalhando muito interdisciplinaridade com os outros professores. Perfeito. Então, a sexto ano está com muita dificuldade em matemática. Aí, essa semana eu trabalhei os números, multiplicação, perfeito. E assim, eles adoraram estavam assim se achando, fazendo continhas em inglês. Muito bom. Aí, com sétimo e oitavo, eu estava trabalhando a parte de geografia, países, countries, nationalities, né? Where are you from? Essas coisinhas assim. E está sendo bem interessante, assim, o básico do básico, bem básico, mas eles estão empolgados. O que eu ia falar, assim, resumindo também? Eles voltaram interessados em inglês, até porque acho que na pandemia eles jogaram muito, joguinhos tudo em inglês e tal. Estão bem interessados. O problema é que a gente está tendo que lidar muitas questões pessoais. Eles voltaram muito empolgados em relação a namoro, amizades. E aí, isso às vezes eu tenho que parar, quase toda aula eu tenho que parar uns 10, 20 minutos para falar sobre essas questões. Sim. É isso aí. Mas eu entendo essa questão do namoro, da coisa. Tá ali, a gente não tem como apagar isso daí, tá muito vivo neles, né? É uma linha muito grossa dentro da conexão deles. E de alguma forma, isso entra na sala de aula, isso compõe a sala de aula, né? Como é que eu não vou tratar isso? Claro, dentro dos limites, dentro de vários limites que nós temos que ter, sabe? Mas ao mesmo tempo isso tem que estar presente de alguma forma. Tem que ser, porque a sala de aula, por um lado, por mais que já vai, Franciele, por mais que ela seja um espaço em que eles estão lá, ela também é um espaço em que domestica, mas domesticar no sentido de domos mesmo, de casa, sabe? De trazer, sabe? Tem o termo, acho que é o Rubem Alves que fala isso, que eu acho maravilhoso, a ideia da selva e do jardim, né? Tipo, então, o professor é como um jardineiro, sim, sabe? Ele organiza. A selva é caótica. O professor, ele é um jardineiro que organiza os elementos da selva ali. E nós, de alguma forma, também somos jardineiros, né? Nós organizamos ele. E, de fato, essa questão amorosa, ela vai estar presente. Sem tabus muito sérios para cima dele, mas tragam. Vamos ver onde é que a gente vai com isso. Que nem trazer a música, né? O amor, né? Pois é, ele é essa coisa selvagem, essa coisa que a gente não consegue controlar, que eu não consigo evitar de me apaixonar. Sabe? E é uma pergunta a ser feita e tem que ser trazido isso para a sala de aula. Assim, Franciele, pode falar. Boa tarde. Eu estou aqui escutando os colegas e olhando para essa frase e pensando, né? Quem que é esse meu aluno? Estou aqui escutando vocês e... eu acho, né, que eu não tenho certeza, assim, que esse aluno meu de agora é um aluno que está interessado em tudo, mas muito perdido. Assim, eu vejo isso, assim, que o que eu trouxer para eles acham tudo interessante, eles acrescentam muita coisa, eles têm muita coisa para me falar, mas eles não conseguem organizar isso. E eu vejo que vai de acordo com o que você estava falando agora, né? O quanto eu preciso ajudá-los a se organizar nessa loucura que tá a vida deles agora, assim. Não é falta de interesse, assim, eles... tá tudo legal para eles, eu tô na escola, estão felizes, assim, só que eles realmente não conseguem se organizar, tanto que às vezes eles me fazem uma pergunta, eu não consigo responder essa pergunta, já vieram outras 3, 4, eu levanto a mão e digo, tá, eu posso responder, né? Não, responde. E eles não, assim, então eu sinto que o meu aluno, ele é um aluno que está desorganizado, e eu acho que
no primeiro trimestre eu também cheguei meio sem entender, e para o segundo trimestre eu tenho essa noção de que o meu objetivo principal é fazer com que ele se organize na vida, assim, e a vida é a escola, né? Então, eu acho que esse é o meu aluno, eu acho que é esse o meu papel por enquanto. Sim, ótimo. E essa ideia, essa multiplicidade, né? Tá tudo muito caótico. Tá? Eu ando, agora eu tô na fase, eu tô vendo o caderno. Sexto, sétimo ano, eu tô em cima do caderno, porque eu acho que o caderno é um elemento de organização, assim. Sabe? E sexto ano tá horrível, assim. Eles começam a escrever a atividade do dia, não escrevem mais. Muitos se pararam no meio do caminho, certo? Eles não conseguem, tipo, parece assim que tem umas situações que eles demoram para pegar no tranco, assim, sabe? Eles demoram, e quando eles vão realmente começar, acabou o período, não tem mais. Então tem todo um processo que exatamente fala sobre isso, sobre o quanto eles estão, então tá difícil retomar essa rotina, e dentro desse conjunto de saberes, de coisas ao redor deles, assim, eles não conseguem pegar as rédeas das coisas, assim, eles não conseguem se assumir. Tem a questão da autonomia, sabe? Tem várias questões aí. Olha, Neuza, excesso de informação, perfeito, falta de rotina, trocar o dia pela noite. Gostei muito de se desapegar do celular. Eu não sei quem foi que me falou, acho que foi até na formação do mês passado, que me chamou muita atenção, que alguém me falou de uma pesquisa que aconteceu, que falaram assim sobre o celular, e de que muitos alunos, de fato, eles querem se desapegar do celular. Ele interessa a eles se desapegar do celular, mas eles não conseguem. Porque realmente, se a gente começar a observar dentro do conjunto de substâncias que movem o cérebro, assim, sabe? O like, a exposição, o ser aprovado, isso está muito... Tem algo de droga, né? Tem algo de viciante ali dentro, assim. Então, eu acho que eles também, muitos estão vendo isso como um problema. E, por outro lado, também é o besouro que eu contei para vocês do Tom Sawyer ali, sabe? Também é o fato de... Tipo... Como eu posso dizer, pessoal, eu acho assim que tem um tempo para fazer uma exposição em sala de aula. Um professor que é mais expositivo, que gosta mais de falar sua aula, assim, tem um tempo X. Tem outro tempo que eles não estão te ouvindo mais, isso é um fato. E nem te ouviram. Às vezes, uma frase que tu falou, eles não te ouviram. No metaverso, exatamente. Neuza, isso é muito está muito ligado no mundo dos alunos, porque o metaverso é um termo muito deles, assim mesmo. Mas daí, assim, então eu acho que eles não estão, a gente não está conseguindo mais uma aula expositiva de explicar tudo no quadro e eles entenderem tudo, isso não existe mais. Tu pode explicar assim, mas depois vai ter que explicar tudo de novo para eles, novamente, né? Cada um... Eu lembrei de uma situação agora há pouco que eu expliquei para eles que eles não poderiam, que tipo, um aluno me entregou um trabalho, daí ele me entregou a folha e cortou, fez um bilhetinho assim, né? Eu não quero isso aqui. E já aproveitei para falar para todo mundo, pessoal, em nenhuma matéria, não só na minha, na dos outros professores, jamais cortem a folha, entregue a folha no tamanho natural dela, jamais cortem a folha. Expliquei bem alto para todo mundo. Depois disso, mais uns 5 me entregaram a folha cortada. Isso que significa? O que eu posso imaginar? O nome completo também. Mas o que eu posso imaginar? Que eles me viram levantando a folha e não ouviram o que eu falei. E virou lá, tem que entregar a folha cortada, sabe? É isso que eu imagino que eles falaram, que eles ouviram. Sabe? Então, são coisas simples, assim, que é apenas ouvir, certo? Que eles não estão... porque é muita informação, ele está perdido, é esse caos. Porque, de fato, a nossa realidade virou rizoma, pessoal. Não tem como estabelecer mais ela como árvore, certo? E a nossa realidade prática de imanente, a imanência em sala de aula, contato, olho no olho, olho na classe, olho na turma, ele é um conjunto de informações que se cruzam o tempo inteiro. Linhas mais grossas, linhas mais finas, mas que o tempo inteiro a gente tem que
estar ciente dessa realidade para tentar, de alguma forma, construir algo que vale a pena dentro dessa realidade. Certo? Eu sei. Entendem? Nome completo. Neuza, eles não colocam nome completo. Exatamente. Eu sempre faço provas com instruções, sabe? Boto antes da avaliação, assim, tem as instruções, nome completo, tem... Não adianta para... Leio com eles as instruções, tudo, não adianta nada. Não adianta nada. Pois é, essa questão dos Chromes é muito legal. Na minha escola, eles não estão liberados muito bem. Vão já trabalhar melhor. Mas é muito legal essa questão de trazer essa realidade, né? Essa ideia do aprofundamento. Exatamente. E a gente fica pensando, em relação ao aprofundamento, fica pensando o quanto na nossa época, né? O quanto, por exemplo, você aprender uma língua estrangeira era difícil, né? Tinha uma questão... era difícil. Eu até contei essa história para vocês. Eu sou velho, né? Então eu traduzia a música do vinil. Tinha o vinil, a letra atrás do vinil, e ficava traduzindo com um dicionáriozinho, assim. E agora tá tudo... Tu tem o Duolingo, tu tem tantas outras práticas, tantas outras e... Kid de abelha. Exatamente. É geração Kid de abelha, eu gostei. Tem impresso. É a geração... Tinha um amigo meu que falava isso aí, que é geração tudo ao mesmo tempo agora. Né? Sabe? E nada de fato... O pessoal, assim... A formação está para ser até as 4 horas, mas não é de fato até as 4 horas. A gente vamos até... A intenção é que ela seja assim, de no máximo 1h30, até porque a gente cansa, né? Daí eu vou deixar já aqui a lista de presença. Ok? Mais alguma colocação, pessoal? Hoje não tem música. Não tem. Eu queria mostrar para vocês a versão do... Deixa eu ver se eu consigo. Vou deixar um link aqui para vocês da versão da música do Elvis que eu descobri. Só um pouquinho. Nadim, a música não... Olha aqui. Essa aqui é a versão a versão francesa primeira da música do Elvis, composta 100 anos antes do lançamento então dá ouço que é bem bonito, e em francês, é legal até para colocar isso dentro e mostrar para os alunos, assim, eu acho muito interessante, assim. Perfeito, Neuza, realmente é mais coletivo. E por incrível que pareça, isso é uma coisa que eu tenho percebido muito, eles só veem sentido quando é coletivo. Isso é uma coisa que eu tenho percebido, assim, sabe? Os alunos, eles estão eu acho que devido a essa euforia da socialização que eles estão, parece que as coisas têm muito sentido quando ela é coletiva, quando ela é só... Exatamente, E eu acho que a gente tem que focar nisso. A Neuza adoraria o seu enfeite, né? Mas eu acho que às vezes a gente tem que ser um pouco enfeite, né? Sabe? Ser um pouco aquele que organiza, que media a coisa, que dá uma... Que orienta, sabe? Porque essa figura de todos olhando para mim, todos, não está dando... Pelo menos eu tentei, logo no início do ano, e não consegui. Sabe? E eu comecei a perceber que as coisas começaram a funcionar mais quando eu comecei a trabalhar com essa autonomia, sabe? Eles formam nichos, né?
Ótimo, exatamente, perfeito. Essa questão de ver eles tentando resolver, forungando para resolver a questão. Então, e indo nesses nichos, sabe? Eles formam nichos dentro da sala de aula, assim, e a gente vai até eles, assim, e tenta de alguma forma mediar, trazer as coisas até eles, assim, através dessa mediação. E eu acho que é assim que é a nova forma, assim, de ver, de fazer com que as coisas aconteçam. Certo? Mais alguém, pessoal? Eu acho que é isso, assim, assim, voltando, assim, pessoal, como eu falei da questão, toda a teoria que eu trouxe para vocês, a escola de formação também é um rizoma, pessoal, um espaço de construção e de trocas, certo? Então, a gente está sempre de porta aberta aqui para vocês e sempre dispostos a estabelecer essas novas conexões e trocar. Certo? Qualquer coisa que vocês precisem, assim, estamos aí. Certo? Dicas, certo? Querem trocar experiências, vamos, esse é um espaço. Certo? Aqui é um espaço para isso. Ok? Eu creio que seja isso. Se vocês têm mais alguma observação, algo para acrescentar, pessoal? Para a próxima formação, pessoal, eu vou trazer uma série de... Como eu fiz ali com a música, certo? Eu pretendo trazer uma série de atividades, de linguagem em uso, para a gente poder trabalhar esses cruzamentos. O que a gente pode trabalhar de atividade numa linguagem tal, num elemento tal, numa experiência tal. Sabe? Porque o meu foco, de fato, é trabalhar com linguagem em uso. Sabe? Eu acho que para que eles entendam realmente a complexidade do idioma, certo? E para tentar, de alguma forma, trazer... Agora, por exemplo, tá uma onda do Stranger Things, né? Por que não trazer isso para a sala de aula, sabe? Por que não trazer o Stranger Things na sala de aula? Que é algo tão vivo na vida deles hoje. Tem uns alunos tão fanáticos pela série. Por que eu não posso trazer? E como que eu posso trazer? Tem propostas, e é legal a gente pensar nisso. Certo? E é um pouco, isso também envolve a questão da investigação dessa realidade deles, né? Que não é a nossa, pessoal, não é a nossa. Às vezes eu me sinto bem alheio a essa realidade. Eu não me aprofundei muito no mundo do anime, sabe? Eu não me aprofundei muito. Eu gostaria, é interessante, porque é dessa forma que a gente vai conseguir construir, quem sabe, um conhecimento realmente sólido para eles, assim, um conhecimento sólido que faça sentido para eles. Ainda mais nós que somos essa questão, trabalhamos com o idioma, né? Trabalhamos com a língua inglesa, assim. Ok, pessoal. Foi um prazer, certo? E qualquer coisa pode me procurar, certo? Deixei a listinha de chamada ali, mas vou deixar no grupo também. Ok? Ok, Éder, muito bom. Muito boa essa reflexão. Passou tão rápido. Passou rápido, né? Nossa, bem rápido. Que bom que vocês gostaram. Que bom que vocês gostaram. Sim. Eu que agradeço. Boa tarde para vocês.